E aí galera, beleza? Já faz um tempo, né, que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Eu tava de mudança, então tava bem ruim mesmo de gravar, eu tava sem luz, sem internet, então fiquei aí um tempo sem gravar vídeo nenhum, né? Minha pretensão era aproveitar minhas férias, mas ela já tá acabando e eu não consegui aproveitar nada, não consegui gravar vídeo nem nada. Infelizmente o canal não anda bem, né? Mas vamos tentar aí postar o vídeo e tal. Vou fazer uma análise rápida aqui do canal, do último capítulo do mangá, né? E tentar já implementar algumas coisas do capítulo anterior, né? É um complemento do outro, então assim, pô, tá surreal, né? É, eu já achei surreal a declaração do capítulo anterior e nessa agora, tá, meu, as coisas estão, nossa, só progredindo muito bem. A gente já começa aqui o mangá, né, com a continuação da história de capa, né? Em um ano da Yamato. E tá no. Já começa aqui com. Ah, vai. Começa aqui com a Yamato pegando um Bento, né? Da Hiyori e da Otoko. E logo depois a gente já tem a continuação na própria Wano, né? A gente vê lá o pessoal indo na Capital das Flores. A gente vê inclusive a Jolly Roger, né? Dos Chapéus de Palha. E tem um comentário aqui interessante, né? Do Momonosuke, que ele fala, então você era um pirata, Joy Boy, né? Assim como o Luffy. E assim, ele deixar de jogar só joga no ar, né? Essa informação ele provavelmente pegou do diário do Oden, né? Provavelmente ele pegou do diário de Oden, ou até mesmo ouvindo o Zunisha, né? Falando sobre Joy Boy. Mas eu confio mais na ideia do diário do Oden, né? Que o Oden deve ter colocado lá e tal. Algumas informações sobre o Joy Boy, né? Só que não especificou que ele era um pirata, pelo visto. E logo depois a gente já pula pra uma parte que quando eu vi assim a primeira vez, eu fiquei dando risada porque é engraçado, né? A gente pulou pra uma cela do G4 na base da marinha, né? E aí eles falam, pô, Joy Boy, né? Quem liga, eu aposto que você acabaria com ele facilmente, né? Capitão Kid. E aí quando você vê assim, você fala, pô, caramba, capturaram o Kid e tal, né? Mas aí quando a gente vai ver é o Demo Black, cara. Ele saiu do Luffy e agora foi fazer o sósia do Kid, né? Aí, esse cara já tá morto. Esse é o nosso capitão, né? O outro lá fala. A única coisa maior que sua confiança é a sua pança. E aí ele pega lá todo, né, orgulhoso de si mesmo. Eu sou 1 milhão de vezes mais forte que esse Joy Boy. E aí já corta, né? A gente vê que ele tá vivo, achei que ele já teria sido capturado e preso, mas parece que ou ele é, se transformou ali na própria prisão, né? Ou ele conseguiu escapar de lá e eventualmente se fantasiou de Kid, né? Mas esse cara aí é bom pra se fantasiar dos outros, né? Com o Kid ele fica igualzinho, com o Luffy ele também ficou quase igual, só precisa emagrecer um pouquinho. E a gente já pula já pra parte de Egghead, né? Com o Vegapunk narrando a história e tal. Ele fala que ele não conseguiu acessar vários poneglyphs, né? Ele só viu alguns. E só com esse pouquinho que ele leu, ele já tira uma ideia base, né? De como pode ter sido esse conflito, né? E as coisas que mais pegam é que, pô, assim que ele fala que esse Joy Boy enfrentou alguém conhecido como uma aliança conhecida como governo mundial, os marinheiros já ficam, né? Pô, pera aí, então somos nós, né? Caramba, será que a gente fez algo errado? Aí, o outro lá já logo corrige, pô, não, ele disse que era um pirata, né? Tipo, pô, fica tranquilo, né? Se foi um pirata, então tá tudo certo, porque nosso dever é combater os piratas. E ele continua, né? O Vegapunk continua. É, Todos os grossistas ficam, né? Pô, extremamente puto, porque eles não conseguem encontrar o Dendem Monstro para fazer parar a transmissão. E enquanto isso, o Vegapunk vai falando e falando, né? Antigamente eles eram uma força aliada e uma coalização temporária composta por 20 reinos distintos. Enquanto ele vai falando, vai tendo um combate por toda a ilha. A gente vê os Dendemushi, né?
O Mars, ele usa muito do haki dele, né? Eu acho que ele é o mais bolado disso, porque ele era o responsável por chegar lá e destruir o local. E todos estavam contando que ele fizesse isso rápido. Só que ele chegou lá e ele foi enganado, né? Foi tapeado pelo Vegapunk. E, meu, agora ele tá saindo... Tá... Os Dendemushi representam ele, né? Tá espumando pela boca ali, é louco pra achar esse Dendemushi logo. E a gente vê inclusive uma sombra, né? A silhueta ali do Joy Boy, justamente na forma de Nika, né? Com poder de Nika ali, de borracha e tal. É uma imagem pequena, porém não quero dizer nada, né? Ele pode muito bem ser um gigante, ser um bucaneiro, ele pode ser de qualquer raça, né? Provavelmente eu acho que seja assim um bucaneiro, né? Porque os bucaneiros foram os mais punidos, assim, da história, né? Pô, eles só poderiam viver como escravos, né? Caramba, tipo, o que eles fizeram demais para ser feito de escravo, né? Provavelmente é pelo fato do Joy Boy ter nascido como um bucaneiro e eles pegaram o ranço dessa raça, né? Porque, pô, nem os Lunarianos, que morava lá em cima da Reverse Mountain, né? Foram tratados dessa forma. Então, assim, provavelmente ele era um bucaneiro, mas o Oda ali representou, né, uma figura bem pequena, né? Mas não quer dizer nada, né? Enfim, foi daqui a pouco ele continua falando ali sobre o Jabba pertencia a uma facção formidável, né? Então provavelmente tinham muitas pessoas fortes. Talvez ela fosse composta pelo Zunisha, por aquele robô ancestral também, né? Ninguém sabe. Mas o Vegapunk já deixa explícito que era formidável. Quer dizer que ele sabe que era forte, né? Sabe que alguns integrantes que poderiam fazer parte. Só que ele não tá fazendo menção a esse bando. E ele até fala que ele tem medo de que a causa do conflito ainda esteja iludindo ele, né? Então ele não chegou a falar, né, qual a moralidade do combate, mas ele já tem uma ideia ali do que ele leu, que se ele falasse, né, iria elucidar um pouco mais pra gente, qual foi o verdadeiro motivo da grande guerra, né, dos 100 anos, né, que causou o século perdido, né? Que tá ali no século perdido, né? Se ele falasse pra gente já seria muito bom. Mas aparentemente é um conflito de ideias, né? A gente pensa dessa forma pro mundo e vocês pensam dessa forma. Então a gente vai se resolver na porrada porque é assim que a gente se resolve. Né? E o Joy Boy ele era de uma civilização avançada fantástica, né? Quer dizer que ele vivia numa ilha exclusiva ali, né? Num continente muito avançado, né? Já que eram fragmentos, né? Fragmentos continentais. Então ele provavelmente vivia ali, tipo, ele vive na América, né? E a América é totalmente evoluída, é muito evoluída. É um local meio fantástico, com muita tecnologia. E aí nos outros 4 continentes não tinham essa tecnologia toda. E por essas e outras que ele tinha um bando tão formidável, né? E é interessante que enquanto ele vai falando essas coisas do bando do Joy Boy, aparece o Zunisha, né? No Novo Mundo. Inacreditavelmente pro Zunisha, só para mostrar os Minks, né? Eu particularmente acho que o Zunisha pode ter feito sim parte do bando do Joy Boy, mas vamos ver, né? Ele também mostra a baleia. Por que a baleia, né? São muitas ideias aí que a gente pode tirar. Pô, o Oda não tá fazendo isso à toa, né? Vou mostrar aqui Genisha e depois uma baleia. E aí logo depois tá no fundo do mar. Putz, então onde será que tá Logtail, né? Dentro de uma baleia, dentro de algum animal marinho, né? A gente não sabe, mas enfim, né? Aqui tá mostrando, né, o pessoal reagindo a tudo isso. Chega a mostrar até mesmo a Vivi, né? Com a Vivi, o Apple, o pessoal todo ali vai mostrando. E alguns deles até chegam a caçoar, né, do Vegapunk, mais precisamente o pessoal da ilha de Ratinoso,
que eles não confiam muito nas palavras do Vegapunk, tirar ele de otário. Assim como o Fox também vai ficar tirando uma com ele. Mas o Fox é quase como um Randall, né? Apanha pra todo mundo, só aparece pra apanhar e fazer graça. E a gente também vê o Jinbei e o Zoro ainda lá se movimentando e, cara, estão demorando pra chegar até eles, hein? E parece também que o São Saturno abandonou a ideia de atacar a Robin, né? Porque diante da situação de matar a Robin ou capturar ela e acabar com a mensagem do Vegapunk, certamente ele escolheu acabar com a mensagem, né? E ele também parece muito puto, aparentemente ele tá usando o hack dele também, né? Pra apagar os Dendemushis. E assim, eles estão fazendo uma limpa, né? Tipo, tá passando ali, fazendo vou passar por aqui, vou sair liberando o haki. E, meu, uma hora eu vou atingir o certo. Não sei quantos eu vou atingir, mas uma hora eu vou atingir o certo. Se não atingir o certo, eu tô acabando com a comunicação dele. Então, né, ao menos nessa ilha de Egghead, o pessoal não vai saber de nada, né? Pô, tem milhares de pessoas, então já é uma boa parte da população uma boa parte, entre aspas, né, que não vai ouvir, né, o que eles estão falando, o que o Vegapunk tá falando. A gente também viu um pouco do Edson e da Stussy, né? A Stussy até fala, pô, por quem eu vou viver, né? Fica nesse meio jogado, né? Não sabe o que vai fazer da vida, ela não tem mais por quem viver. E o Edson tá ali todo acabado, né? Ele até pede pra elas desfazer, né, a barreira, porque todos os Guruseis conseguem atravessar de boa. E se eles atravessam, cara, não tem nem por que segurar o resto do pessoal. Assim, tá certo que seria muito mais problemático enfrentar o exército da marinha, né? Mas os Gurusei por si só, meu, cada um sozinho ali dá um puta trabalho. Tanto é que a gente viu o, o Nasujuro, é o Etambaro, né? O Etambaro Nasujuro, ele dando um baita trabalho. Assim, o comentário que eles fazem aqui, né? O pessoal fala que, pô, não deixe ele usar a espada e tal, né? Ele se velho é capaz de cortar tudo, né? Qualquer coisa. E assim, pô, caramba, ele tá ali enfrentando o Sandy, o Frank, a Bonnie, os dois gigantes, que eu esqueci o nome agora, não vou procurar isso. E assim, meu, ele tá ali, cara, tá bolado porque ele também tá tentando encontrar os Dendemushi, né? Pra fazer parar a transmissão. E aí ele pega e fala, meu, sinta a voz existente e tal. Aí pega, pô, Bonnie, né? Dá um coicisão em um e parte com tudo pra cima da Bonnie. Na hora que ele faz um corte, o Frank pula com tudo, né? Se não fosse o Frank ali, ela teria sido partida em dois. E é o que a gente vê acontecendo com parte, né, do Master ali do navio dos gigantes. Assim que o corte passa com tudo, a gente vê a cabeça rolando, né? A cabeça, o topo ali do assento, né? Aquele bode, a cabeça de bode voando. E a parte onde fica a Jolly Roger, né? O topo do mastro. O topo dos dois mastros ali saem voando, né? Enfim. E assim, foi um baita corte, né? E a gente vê que o Nasujuro é realmente muito forte. Eu ainda estou apostando nele para ser um dos mais fortes. Minha hipótese é entre Nasujuro e Mars. Assim, são os mais estilosos e provavelmente os mais fortes também. Não sei se os outros podem... assim, certamente a diferença de força é muito baixa, mas eu aposto nesses dois para liderar a força aí dos Goroseis. E o Vegapunk vai continuar falando, né, aqui pro fim do capítulo, e ele fala que o século perdido terminou com a derrota do Joy Boy, né? Isso a gente já sabia, né? É algo evidente, porque não era tão evidente, né? Mas era provavelmente a hipótese mais aceita, né? Porque a guerra durou 100 anos e assim que o Joy Boy é derrotado, o século perdido acaba, né? E aí os próximos anos começam a ser a ter parte da história já revelada, né? Enquanto ele vivia, não tinha não tinha não tem história, né? Tá, tudo em poneglyph.
E, pô, 100 anos, né? Quer dizer que ele viveu 100 anos. Isso dá ainda mais motivo pra gente crer que ou ele era um gigante ou ele era um bucaneiro, pra viver tanto tempo assim, né? A gente não sabe ainda se os bucaneiros vivem também por 100, 200 anos, mas talvez viva, né? Talvez viva, eu acredito que sim. Mas se não viver, talvez o Joy Boy fosse um gigante. E, assim, casaria com a ideia do chapéu de palha gigante que tá em Mary Joyce, né? Lá onde o Imo fica. E, enfim, vamos ver o que vai sair aí dessa história, né? Nós, o Juro, ainda fica... A gente ainda tem a oportunidade de ver mais um feito, né, dele. Assim, pô, esse corte foi bizarro, né? Porque ele basicamente cortou o Lab Phase no meio. Ele simplesmente pulou, subiu com tudo, deu uma olhadinha e falou, putz, tem muitas vidas aqui, né? Aí pegou, enquanto o Vegapunk vai falando, ele dá um cortezão bolado ali, que a gente só vê aquela... a ilha se partindo, né, ali aquela parte de cima se partindo, né, as nuvens, e mostrando a parte do interior, né, do Lab Phase. E aí os agentes ficam todos perplexos, os serafins também já ficam ali, tipo, putz, o que aconteceu, né? Vai todo mundo caindo, não sei se ele fez isso de propósito ou não, mas foi um baita ataque, talvez eles decidam explodir de fato, né, o Lab Phase, ou talvez não, ainda dá pra ver o Sunny ali, né, bem miúdo, certamente eles vão cair com tudo no mar, cara, do jeito que tá ali. Provavelmente vão cair com tudo no mar, talvez o Sanji, ou talvez o Zoro e o Jinbe também despenquem com tudo, porque pela imagem que dá pra ver aqui, certamente essa parte de cima vai cair com tudo no mar. E eu me pergunto, né, o que será que vai acontecer com o cérebro do Vegapunk? Será que se ele for destruído já era para todos os outros, né? Todos os outros satélites? É uma dúvida, né? Enfim, todos caíram ali, né? E o Vegapunk continua falando sobre os desastres, né? Pô, ele fala que o despertar daquele conflito feriu o mundo e essas cicatrizes nunca se curaram. Ou seja, o mundo sofre as consequências desses danos até hoje e a razão para esse dano ter sido tremendo é pelo fato das armas ancestrais terem sido usadas, né? É por isso que elas foram banidas do mundo, né? E quem fala sobre elas está cometendo um crime. E ele fala que o mundo antigo foi engolido pelo oceano e que eles estão vivendo em cima, né? Sobre fragmentos desse antigo continente, né? Desses antigos continentes que já existiram. E a gente vê aqui, né? Pô, uma baleia, um monstro surreal lá no fundo, né? Parecia um sequinho. E outros vários peixinhos ali espalhados. E a gente vê, né? Várias construções e tal, submersas. E, meu, se isso for realmente parte do reino antigo, do continente antigo, né? De milhares de anos atrás, pô, da hora, muito da hora. Mas fica a minha dúvida, né? Não dá pra saber. Mas talvez seja mesmo, né? Enfim, aqui a gente ainda vê os revolucionários. E ele fala que, pô, um mundo de um milênio atrás está adormecido oculto no fundo do oceano. E sei que é difícil acreditar na minha palavra, né? Mas existiam vários continentes enormes no passado, né? E essa existência dos continentes enormes facilitava do pessoal se deslocar, né? Ninguém precisava ficar preso ali na sua ilhazinha e tal, nascer na sua ilha natal, viver sua vida ali tranquilo e eventualmente morrer nessa mesma ilha, né? Antigamente era permitido uma deslocação, né, de um lugar para o outro. E aí fica a pergunta, será que esses continentes, eles eram de fato separados ou será que eles eram totalmente unidos, mas separados por fronteiras? Fica a dúvida, né? Ele não deixou isso totalmente claro, né? É um continente aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não, ele só fala que eram continentes, mas ele não deixa evidente que é de fato um continente aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Mas enfim, né? Ele fala que em apenas um século o nível do mar subiu 200 metros, né? Então, assim, tipo, isso já deixa todo mundo ali louco, né? Todo mundo não, né? A maioria do pessoal muito louco, principalmente os marinheiros,
E eles falam, pô, você tá brincando, né? 200 metros? E tipo, pô, impossível. Mas realmente, cara, aí, pô, eles falam que no navio de guerra tem só 60 metros. E o nível de mar, o nível da água do mar subiu 3 vezes mais do que o navio de guerra, né? Que é a altura do navio de guerra. Uma, uma pessoa ainda até comenta, né? Pô, aquela montanha tem por volta de 200 metros, né? Você tá dizendo que algo daquele tamanho afundou? Isso é terrível, né? Quantas pessoas morreram. E, cara, assim como antes, milhares morreram e se acontecer algo assim de novo, outras milhares vão morrer, porque é natural, né? Isso, eu tava pensando aqui, cara, provavelmente isso tem dedo do Imo, além das almas ancestrais, né? Mas eu acho que tem dedo do Imo, né? Porque, é muito bizarro, né, cara? A gente viu o efeito lá daquela arma lá, a gente vê lá o estrago, né, que a Mother Flame fez. E assim, pô, ela fez o nível da água do mar subir, né? E fora os terremotos, inundações e tal. E assim, provavelmente, foi muito intenso, né? Porque para subir 200 metros, as armas ali estavam sendo usadas a todo vapor. Talvez isso tenha afetado de alguma forma os Tenryubits, né? Por isso que eles decidiram sair correndo para cima da Reverse Montanha. E até para evitar eventualmente isso, né? Pô, a gente somos os deuses do mundo, vamos viver aqui em cima e tal. O nível do mar vai subir, mas a gente não vai ser afetado por isso de forma alguma. E aí fica a questão, né? Até onde a ideia deles de proteger o mundo tá certa, tá errada, né? E até onde pode estar certa. Porque a gente vê assim, pô, o Vegapunk mesmo comentou. Eu não sei dizer sobre a questão moral, né? Eu posso estar iludido, mas pô, quem será que é o inimigo, né? Será que ele não teve uma interpretação um pouco diferente ali do Roger e do pessoal? Eu fico me perguntando agora, pô, e se eles tiverem uma causa relativamente justa, né? Um pouco nobre ali. De, pô, não quero que o mundo seja destruído e tal, mas para isso eu tenho que ser rigoroso com as pessoas, matar milhares que tentam saber da história antiga e tal. E, vamos criar ali um sistema rigoroso e tal, matando milhões que forem contra nós. Certamente isso não vai dar certo, né? Mas qual será a motivação deles, né? Será que é uma motivação que é só para proteger eles ou é para proteger de fato o mundo, né? Será que é para proteger e falar, putz, não quero que ninguém descubra que eu fui cruel e tal, muito ruim, e por isso eu vou agir dessa forma aqui, né, para ninguém me descobrir? Ou será que é só para uma causa nobre, né? Falar, cara, eu não quero que ninguém pesquise sobre esse século perdido para ninguém tentar repetir o que o Joy Boy fez e termos mais um grande desastre no mundo, né? Aí fica a questão. E aqui, né, o que termina, né, ele tem muitos balões de fala ainda. Ele fala que é impossível essa mudança drástica acontecer em 100 anos, porque ele estudou muitas coisas, né? E ele afirma que foi causado pelas armas ancestrais e os Gorosei ficam pasmos, né? Porque fala, pô, até quando, quanto mais você pretende falar, né? Quanto mais você pretende revelar, porque ninguém pode saber sobre isso, né? Já cada coisa que ele vai liberando, tipo, vai causar um pânico geral no mundo. E, vai bagunçar tudo, né? Imagina, você tem uma base da Marinha numa ilha, e aí o pessoal começa a questionar as autoridades sobre essa guerra, sobre essa inundação e tal, e todo mundo fica louco e tal. Eles vão falar, pô, acho que na Reverse Montanha é o lugar mais seguro, né? Bora pra lá. Ou pras Ilhas do Céu. As Ilhas do Céu certamente estão poupadas disso, né? Mas até quando, né? Até quando? Enfim. E ele fala que esse poder de fogo ainda existe, né? Esse mesmo poder de fogo ainda existe, esperando para ser usado novamente. Ele fala das armas ancestrais que estão adormecidas, né? Prontas para serem utilizadas de novo.
Em outras palavras, a grande guerra que assolou o mundo durante o século perdido ainda está acontecendo, né? E nessa hora a gente tem ali uma parte do quadro, né? Direto no onde o Imo tá. E ele tá ali continuando as borboletinhas dele e tal, só de boa, ouvindo, sem falar nada, né? Como sempre. Como quase sempre, né? Já que ele já falou um pouquinho. E, bom, a gente vai ter mangá semana que vem, né? Semana que vem eu já volto das minhas férias. Provavelmente não devo gravar de imediato, mas vou tentar. Mas é isso. Até a próxima, valeu.